Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais um dia 1º de junho de 2022. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te dê um mês de vitória, em nome de Jesus, amém? Quero compartilhar aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse dia de hoje, que está no livro de Jeremias, capítulo 35 de Jeremias, que diz assim: aleluia, vai à casa dos recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmeras, e dá-lhe vinho a beber. Aleluia. Deus chama Jeremias e fala a Jeremias que ele convide os recabitas e os leve até a casa do Senhor e entregue para eles, copos e taças de vinho para que eles bebam. E quando Jeremias obedece à voz de Deus e faz, da forma que Deus mandou, chegando lá e Jeremias serve eles de vinho, eles respondem a Jeremias: não, jamais, nós não bebemos bebida forte, nós não bebemos vinho, porque essa ordem foi dada pelo nosso pai, Jonadab, aleluia. E nós guardamos o mandamento dele, o que ele nos mandou até os dias de hoje. Nós não bebemos vinho, nem nossas mulheres, nem os nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus mandou Jeremias fazer isso? Acaso Deus não sabia que era um povo que seguia rigidamente as ordens dos seus antepassados? Deus fez isso para usar os recabitas como exemplo para Judá. Porque Judá, Deus já vinha falando anos e anos, usando os seus servos, os seus profetas, para que eles seguissem os mandamentos de Deus, para que eles se arrependessem dos seus pecados, dos seus maus caminhos, dos seus erros e voltassem a obedecer a Deus. E Deus pega um povo de fora, aleluia, como exemplo para a casa de Judá. Olha que coisa, né, irmãos? Eu meditando nessa palavra, eu fiquei pensando, eu falei, existem pessoas, que se dizem, cristão, alguns usam o termo, a palavra crente, eu sou crente na Bíblia, eu sou crente na pessoa de Jesus, mas muitas vezes fala num tom e tem um comportamento de uma maneira tão arrogante, tão prepotente, tão dono da razão, E nenhum homem é dono da razão. O dono da razão e da verdade é Deus. A palavra é dele. Os dons são deles. Nós somos apenas instrumento, nada nos pertence. Mas tem pessoas que falam de uma maneira, com a propriedade assim, que não admitem ser corrigido ou ouvir os conselhos, o aconselhamento de outras pessoas. Porque diz assim, você orou? Porque alguém diz assim, olha, eu orei por você e Deus me falou algo. Deus orou? Eu também oro. Eu também leio. Eu também busco a palavra. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pastor, eu sou missionário, eu tenho experiência. Mas espera aí, o fato de você ser uma pessoa de oração, que lê a Bíblia, não obriga Deus a te responder da forma que você quer ou quando você quer. Entenda que Deus é Deus. E Deus só faz o que Ele quer. Ele não faz o que o homem quer, o que o homem ordena a ele fazer. Tem pessoas que são assim, irmãos. Tem pessoas que porque ora, porque jejua, porque lê a palavra, aí acha que Deus está ali enquadrado, emparedado, na oração dele, no jejum dele, na palavra, para responder aquilo que ele quer ouvir. Só que Deus não trabalha da maneira que a maioria das pessoas pensam, não. Deus, ele não é obrigado a responder aquilo que você quer ouvir. Deus, ele vai responder a verdade. Deus vai falar o que está no coração dele, o que está na vontade dele. Aleluia, porque a vontade dele é que tem que prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, Deus pega um povo de fora, fala com o profeta Jeremias e pega um povo de fora para usar como exemplo para a casa de Judá. Quem é a casa de Judá? A
casa de Judá, irmãos, é a linhagem de Davi, é a linhagem de Jesus. Isso nos faz entender que nenhum homem, aleluia, está acima, sabe, de todas as coisas, que sabe tudo, que é o dono da razão, que está acima da razão. Pelo fato de ser crente, pelo fato de ler a palavra, pelo fato de ser um teólogo formado, né, que já leu trocentos livros. Porque tem gente que é assim, irmãos, que lê tanto livro, aí sobe no altar, começa a falar umas palavras que a maioria das pessoas que está ali ouvindo não entende. Não entende nada, porque as coisas de Deus, do Espírito Santo, é simples. Eita, andore canta, rabassúbria. Deus não precisa, irmão, de palavras difíceis, de arrogância e prepotência do homem, porque é intelectual, porque lê muito, porque ora muito e se acha que está ali, sabe, implacável em dar conselhos, em ser o dono da verdade e todo mundo parar para ouvir. E ela nunca para ouvir, nunca aceita que Deus usa aquele que fala assim, oxente, pro modo e pro quê? Deus é assim. Ele escolhe as coisas loucas, coisas pequenas dessa terra, para confundir aqueles que se acham sábios, que se acham que estão acima de tudo. Arecandalabassúbria. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando para mim e para você nesse dia de hoje? Seja humilde. Tenha humildade, porque os humildes é que conquistam o coração de Deus. Aquele que tem humildade, aleluia, para aceitar que você não sabe tudo, meu querido, minha querida. Você não é o dono da razão, não. Aleluia, glória a Deus. A atalaia de Deus tem que falar o que Deus manda. Quando Deus fala atalaia significa separado. É uma propriedade peculiar, aleluia, que tem que falar e fazer somente o que Deus manda, que hoje está difícil de achar os atalaias, mas ainda existe os atalaias que obedecem. Atalaias como Ezequiel, como Jeremias, como o profeta Eliseu, que não se vende. Aleluia, que foram homens humildes, homens que tinham humildade, que tinham a ciência, que tinham a consciência que nada era deles, que eles eram apenas instrumentos, que a palavra não era deles, que o dom não era deles, era de Deus. Certa feita Eliseu respondeu lá para aquele capitão, né, que tinha lepra, e quando Eliseu manda ele se banhar nas águas do Jordão 7 vezes, né? De início ele se recusa porque as águas do Jordão eram imundas, né? E lá na terra dele tinha águas muito mais limpas, mas ouvindo os conselhos dos seus servos que estavam com ele, disse, o senhor já está numa situação, né, pior não vai ficar. Então, se eu fosse o senhor, ia lá e mergulhava, dava os 7 mergulhos. E quando ele é curado da lepra, que ele volta ao profeta com riquezas, com tesouros, com tudo, ele falou assim, eu não posso aceitar isso. Porque eu não posso receber um pagamento por algo que não é meu. Eu não posso vender o que não é meu. Aleluia. E quantas essas pessoas, né, teólogos, né, que se encheram da arrogância, do fermento, da corrupção, do pecado, da lascívia, do adultério. Eu louvo a Deus porque Deus, aleluia, estamos vivendo um tempo que Deus está tirando a capa. Deus está fazendo cair as máscaras, né? Pessoas que enriqueceram aí, né, através da palavra de Deus, mas fazendo e falando aquilo que os homens querem ouvir para alargar suas franjas. E nisso eles ganham honra, ganham dinheiro, né, vendendo aquilo que não lhe pertence. Que narabassúbria. Mas olha, amados, você que está triste, que está angustiado, porque tem visto essas coisas dentro da igreja, eu quero te dar um recado de Deus nesse dia de hoje, nesse dia 1º de junho. Não entristeça o teu coração. Se alegra no Senhor, porque o Senhor manda te dizer, eu sou juiz justo.
O Senhor é que julga todas as causas. Não se preocupe, não se detenha em fazer a vontade de Deus, em continuar fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, porque você tem visto corrupção, porque você tem visto coisas que têm agredido, né, aquilo que você, né, recebeu no início da tua caminhada, no primeiro amor, e agora você está vendo em pessoas que eram para ser exemplo, né, exemplo de justiça, exemplos de santidade, e está fazendo tudo o contrário, e você tem se entristecido com isso. O Senhor manda te dizer, olha, não se preocupe e não olhe para os homens. Olhe para o Senhor Jesus, que Ele é o autor e consumador da tua fé. É Ele que te sustenta, aleluia. Porque, irmãos, o motivo de muitas pessoas caírem na caminhada, desistir de caminhar, de seguir a palavra, de seguir as ordenanças do Senhor e desiste de tudo. Por quê? Porque vê coisas erradas, porque está olhando para o homem. Mas quando você olhar para Jesus, você vai entender que homem é homem, viu? E Deus é Deus. Então Deus, ele não falha, Deus, ele não peca, Deus, ele não faz a injustiça, ele não pratica abominações nem injustiça, ele faz a justiça. Deus, ele vai pôr um fim nisso tudo. Chega um momento que Deus, ele se levanta do seu trono e diz, foi até aqui. Como a gente vê os exemplos desses reis. Aleluia. Que todos eles tiveram a oportunidade, tiveram a chance, como esse rei Joaquim, né? Jeoaquim, né, que reinava aí nessa época que Jeremias falou, mas também o reinado dele durou só 2 anos. Durou 2 anos, irmãos. Aleluia. Porque ele foi um rei mau. Ele foi um rei perverso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão, ele reinou mais anos. Porém, foi um rei, irmão, que foi destruído totalmente pela sua própria arrogância e prepotência. Porque ele fez tudo o contrário da palavra de Deus. Ele perseguia os santos do Senhor. Ele mandava matar os profetas. Ele mandou rasgar a palavra, aleluia, o rolo, destruir o rolo da palavra de Deus. Fez coisas abomináveis, mas chegou o dia do acerto de conta de Deus. E hoje não é diferente, porque Deus não mudou. Deus, ele não mudou, ele é o mesmo, a justiça dele prevalecerá, aleluia. Ele disse certa feita a Jeremias, pergunta a Jeremias, o que você vê, Jeremias? E ele disse apenas uma vara de amêndoas. Ele falou, viste bem, porque eu sou um Deus que velo para cumprir a minha palavra. Uma vara seca que florescia, aleluia. A vara pode estar seca, aleluia. Mas quando Deus chega para executar a justiça dele, aleluia, a vara ela floresce e dá fruto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está entendendo? Aleluia, glória a Deus. Amados, se preocupe em agradar aquele que te chamou. Se preocupe em agradar aquele que tem poder não só de matar a carne, mas de lançar a alma no inferno eternamente. E pessoas que estão brincando nos altares, que estão aí brincando nas redes sociais, pregando o que não vive, né? Mentindo porque prega uma coisa e faz outra coisa, que envergonha, né, o evangelho de Jesus. Mas Jesus chega com justiça. Chega um momento que Deus chega, tem pessoas, irmãos, que só pensam em dinheiro e em honra, em ser honrado, né? em ganhar honras, honrarias, dinheiro, status, né? E Deus está contemplando tudo. Se você quer fazer isso, faça, mas procura aí outras formas, mas não vendendo aquilo que não te pertence. A palavra de Deus não te pertence para você vender ela, para você fazer da palavra de Deus pacote. Ah, fecha o pacote aí de uma semana. Ah, fecha o pacote aí de um final de semana, de um mês. Deus está vendo tudinho, viu? Deus está vendo, está ouvindo, está só dando corda. Está dando oportunidade. Aleluia. Porque Deus dá oportunidade. Deus deu oportunidade a Balaão
Quando Deus falou para ele, vai lá, Balaão, com os homens, com os príncipes, mas só fala aquilo que eu te mandar. Deus já sabia o que estava no profundo do coração dele. Qual era a verdadeira intenção dele, que os olhos dele já tinham crescido para a honra e para o ouro que o rei Balaque tinha oferecido. Porque se Deus não tivesse visto isso, irmão, Deus não ia se irar à toa. E a Bíblia diz que Deus se irou quando ele ia no caminho, porque Deus viu o que estava no coração de Balaão. Mas Deus deu a oportunidade para ele fazer o que Deus ordenou. Aleluia. Mas no final, o que prevalece é a vontade de Deus. No final, o que prevalece é o que Deus determinou. Aleluia. E Deus fala na boca do Balaão. Você vai falar é o que eu mandar. Recanta labassúbria. E ele fala lá. Deus não é o homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Ordenando ele, não se cumprirá? Aleluia. Tudo que ele ordenar vai ter que se cumprir. Vai ter que ser estabelecido o que Deus determinou. Aleluia, glória a Deus. E todas essas pessoas, uma hora, vão ter que confessar, como eu tenho visto aí, muitos exemplos aí, de pessoas, irmãos, que pregavam a santidade e estavam adulterando. Pregando santidade para o povo, né? Julgando pessoas, sendo que a vida dessa pessoa em oculto era a pior vergonha. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus fez essas pessoas, né, falar com a própria boca e dizer e revelar, eu fiz isso, né, e vim pedir perdão. Oxalá que verdadeiramente seja do fundo do coração o pedido de perdão, né, para que alcance a salvação e o perdão do Senhor Jesus e que não pratique mais o que estava praticando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas para mim e para você nesse dia de hoje, é que a gente cuide em guardar os mandamentos do Senhor, a ordem que o Senhor ele te deu. Aleluia. Se o Senhor falou para você que quer você separado, irmãos, obedeça. Aleluia. Se Deus falou para você, sai do meio desse povo, saia. Aleluia. Se Deus falou para você, eu não quero você nessa casa, não frequenta mais essa casa, obedeça. Se o Senhor está dizendo, não volte mais por esse caminho, obedeça, porque o Senhor está te livrando da morte. O Senhor não quer que você morra porque Ele não tem prazer, irmãos. Das pessoas que morrem no pecado, Deus não tem prazer. E Deus está dando oportunidade para mim e para você. Todas as manhãs é uma nova oportunidade que o Senhor nos dá. Rabachuri de Cantaramanai. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus fala para Judá, para a casa de Judá. Olha, esse povo, os recabitas, né? Guardam até o dia de hoje. Porque, irmãos, isso vinha de geração em geração. Guardam até hoje a ordem que o pai dele, Jonadab, deu. Até hoje, que esse povo, os recabitas, irmãos, vêm da linhagem de Jetro, o sogro de Moisés. E a gente sabe quantos conselhos, tantas coisas que Moisés aprendeu com seu sogro Jetro. Moisés teve a humildade, ele tinha a humildade de pedir conselhos a Jetro. Jetro não era israelita, não fazia parte do povo, né? Do povo hebreu. Ele não era hebreu, irmãos. Mas Moisés aprendeu com ele. Deus usou a vida de Jetro muitas vezes durante anos. Aleluia. E os recabitas, irmão, foi responsável. Aleluia. Para dar no começo da religião, dos segmentos, como que se agrada a Deus. Eles foram exemplo, porque Deus usou eles como exemplo. Deus quis usar eles como exemplo. Quantas pessoas eu conheço, irmão, muitas pessoas que não vivem, né, em ciclo de oração, que não vivem, aleluia, dentro da igreja 24 horas, né, mas que tem um temor a Deus, que tem um cuidado de se afastar e de ficar longe de coisas que sabe que desagrada a Deus. Aleluia, que eu fico olhando, puxa vida. Né? Que coisa linda, e era para ser assim, o povo de Deus, né? Aquele povo
que um dia levantou a mão, que aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, que desceu as águas do batismo, agora daqui para frente, depois da imersão nas águas, irmão, tem que ser exemplo, tem que ser sal, tem que ser luz. Aleluia, porque Jesus disse, ai daquele por quem sai o escândalo, né? Melhor seria que nunca tivesse conhecido essa palavra. Amém? Que o Senhor Jesus, ele venha nos ajudar, ele venha nos instruir, que o Espírito Santo venha nos dar discernimento. Aleluia. Que o Senhor, para que a gente olhe somente para Jesus, irmãos. Que a gente olhe para Jesus e que a gente seja a diferença. Aleluia. Que eu não fique me espelhando, somente olhando para um homem, porque é meu líder. Tem que respeitar sim, mas a gente não tem, irmão, que olhar para o homem. Ele está na liderança porque Deus está dando oportunidade para ele fazer o que é certo, fazer o que é correto, fazer o que é bom aos olhos de Deus. Mas você não tem que olhar para tudo, porque o homem é falho. O homem, a tendência é falhar, é errar, é pecar, porque é homem. Mas quando a gente olha para Jesus, e quando a gente está olhando para Jesus, que a gente vê os erros do homem, a gente entende, porque está olhando para Jesus, então está no Espírito e diz, não, ele é homem. Aí, em vez de julgar, de condenar, de virar as costas, de não querer mais fazer a obra do Senhor, porque fulano, quem eu me espelhava, fez. Em vez disso, vai dizer, não, é homem, eu vou orar por ele, eu vou orar por ela, eu vou jejuar por ele, eu vou jejuar por ela, né? Aleluia, glória a Deus. Que Deus venha nos ajudar a fazer a sua vontade, a agradar o seu coração. Porque é para isso que estamos aqui, irmãos, para louvar o nome do Senhor, para engrandecer o nome dEle, e que a gente seja sal e luz e bom exemplo para outras pessoas. Amém? Eu quero orar por você nesse dia de hoje, eu quero pedir a Deus que o Senhor derrame sobre a tua vida bênçãos. Aleluia, sacudidas, recalcadas e transbordantes. Que o Senhor venha abrir sobre ti uma janela no céu e derramar sobre a tua casa, sobre o teu celeiro, ricas bênçãos. Que o Senhor Jesus, ele venha quebrantar o coração daquelas pessoas, irmão, que estão endurecidos na arrogância, na prepotência, porque acha que já leu demais, que já orou demais, que jejua muito e que Deus revela para ele, mas que Deus venha ajudar e dar entendimento que Deus, ele usa quem ele quer. Aleluia. Deus uma hora fala com Balaão. Deus vai e fala. A Bíblia diz, e Deus vai a Balaão e fala com ele. Quem são esses homens? E daqui a pouco, no caminho, Deus se revela para uma jumenta. E abre a boca de uma jumenta. Aleluia. Então eu quero te dizer que Deus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, porque tudo é dele, tudo é para ele. Anda, rabassúbria. Que Deus venha nos dar esse discernimento, essa compreensão, esse entendimento e que a gente venha trabalhar a humildade em nossos corações para que a gente possa agradar o coração de Deus. Que o Senhor derrame sobre a tua vida muita graça, conhecimento sim, mas que você venha colocar sempre a humildade à frente da honra, para que você seja abençoado, para que você seja agraciado pelo nosso Deus. Que seja um mês de ricas bênçãos da parte do Senhor sobre a tua vida, amados. É o que eu desejo, em nome de Jesus. Amém? Deixa teu like, aperta aí o dedinho aí, ó, no joinha. Clica, se você ainda não está inscrito no canal, clica aí que está em vermelho, inscrever-se. Se inscreve, ativa o sininho, amém? Compartilha esse vídeo, que o Senhor Jesus, ele te abençoe. Aleluia, glória a Deus.